mas pelo menos no momento, hoje, dia 6 de abril, parece muito claro que não sentam à mesma mesa Pedrinho e Leila com o BAP. Né, Edu? É isso, e não é de hoje, né? Obrigado, Rafa, pelas informações. Ozinho, é isso, né? Pode esperar que vai ter resposta do BAP, né? Porque isso tem acontecido. O Palmeiras fala alguma coisa aqui, o Flamengo retruca de lá, agora com o Pedrinho. Seguramente, ou hoje ou amanhã, teremos alguma posição do BAP para retrucar o que foi dito sobre o Flamengo. Mas é difícil mesmo imaginar uma liga virando sócios, né? Com esse clima de se cutucar. O Flamengo é o quê? Quer ser o Real Madrid da Shopee, assim. Eu acho que assim, eu vou ficar mais no que o Pedrinho falou, tá? O que a Leila falou, ela não cita o nome do Flamengo, é nós que estamos, de repente, achando que foi uma indireta para o Flamengo, e provavelmente é porque eles ficam um cutucando o outro, né? Essa briga, ou esse debate Leila e BAP, já vem de muito tempo, né? E aí, assim, essa coisa é mais... ela não fala do BAP ou do Flamengo sobre algo que aconteceu. Já teve essa reunião? O BAP discordou? O BAP achou que era maior do que todos os outros? Teve isso lá no início, quando ele, na justiça, breca uma divisão de grana e que ele dá uma explicação para isso. Estou aqui relatando o que eu fiquei sabendo. Se quem está certo ou errado é uma outra coisa. O fã de esporte decide. O BAP, naquela época, diz que já estava feito um acordo feito por um outro presidente, e quando ele entra, tinha gatilhos no contrato que poderia rever um novo contrato. Fala do BAP. Se ele está certo ou errado é uma outra coisa. Agora, o Pedrinho não. O Pedrinho cita o BAP e deixa claro que não está falando contra o Flamengo mais de uma vez. Foi muito... o Pedrinho fez a questão de citar duas vezes que não estava falando do Flamengo, do clube, era uma coisa direta ao BAP por uma declaração que o BAP deu e que realmente ele deu. Ele insinuou, ele não falou que o Vasco entregou, mas ele colocou em dúvida, dizendo: muito me estranha no dia que tem o jogo. Ele citou dessa maneira, acho que foi até no Flamengo, alguma posse ou alguma reunião que teve, aí foi filmado pela Flamengo TV, e isso foi divulgado. Realmente, ele não cita o nome do Pedrinho, mas cita esse caso. E aí o Pedrinho está no direito dele, sim. Guardou, segurou e quis falar hoje. E realmente ele fala diretamente para o BAP. Aí o BAP agora deve responder, mas acho que o Pedrinho está no direito dele, porque realmente a insinuação coloca como que se o Vasco tivesse entregado o jogo. Isso foi citado, né, nas mesas de debate dos programas todos que teve na época. E o Pedrinho disse, foi só um empréstimo feito com uma instituição que está acostumada a emprestar dinheiro. A questão é isso, porque um time grande como o Flamengo tem muitas formas de arrecadação, não só a televisão, né? Isso. O que a Liga, em princípio, tenta trazer é uma diferença não tão grande entre o Remo, os que tem uma torcida ganham, fanática, né? Time tradicional. Seria para o Campeonato Brasileiro. Você quer ter representatividade, você precisaria ter mais times de outros estados. Isso só vai acontecer quando financeiramente as diferenças forem menores. No Remo, nunca vai competir com o Flamengo. No futebol, onde o dinheiro está acima de tudo. Sim. Nunca vai. Para dar um exemplo. Outros também não. Mas você tem só o Remo porque foi que subiu esse ano e tem uma torcida muito apaixonada e um time muito tradicional do futebol brasileiro. Fala, Zé. Não, eu acho bem difícil, quase impossível isso. Nós tivemos um movimento parecido há 5 anos atrás, a Liga. Não sei se vocês lembram. A Primeira Liga? A Primeira Liga. Nós tivemos 2 reuniões. A primeira para ser... tudo bem, sou o presidente, como é que você está? Na segunda, vamos dividir aqui, vamos fazer a divisão. Acabou. Eu acho bem difícil. Foram 2 anos só de Primeira Liga? Acho que foi um só. Eles iam renovar, não renovaram, acabou. Eu acho bem difícil porque aqui no Brasil, infelizmente, cada um pensa no seu umbigo. Isso não vai deixar de existir. Culturalmente, nós somos muito diferentes da Europa. Culturalmente, nós temos muitos pontos atrás da Europa em relação a isso. A gente mostra jogos aqui que muitas vezes os presidentes estão lado a lado na tribuna. Sim. As condições, a nossa educação, a forma como nós crescemos, as condições financeiras, econômicas do nosso país, é muito diferente da Europa.
né? Eu acho assim, se o presidente da CBF conseguir conciliar tudo isso, eu acho que ele, se acontecer mesmo, eu gostaria de dar os parabéns para ele no dia que assinar o contrato e falar, beleza, a liga está aqui. Mas eu acho muito difícil, nós estamos vendo aí a todo instante, ninguém vai abrir mão, e quando abre mão já está pensando lá na frente alguma coisa. A cultura do nosso país é o do mais esperto. Quanto mais esperto e quanto maior o benefício para mim, melhor, que se dane os outros. Infelizmente é assim, né? Dificilmente você vai trabalhar num nível que nós temos aqui tão grande como é o futebol, né? Um produto sensacional, fantástico, em unidade. Você não vai trabalhar em unidade, é difícil. E nos outros países, não pensa que, não, é tudo certo. Não, não é. É a mesma guerra, a mesma briga. Vai na Itália, tem lá Juventus, Napoli, Milan, é tudo. Na Espanha, sabe? Também tem briga, Espanha apesar também. de a liga então, ser bem organizada. Tem muitas confusões, mas é como eu falei, são países diferentes, mentalidades diferentes, não é tão, sabe? Infelizmente, nós estamos ainda, em termos de educação e de cultura e de entendimento e de igualdade, bem atrás em relação a isso. E agora, o Bruno Lazzaroni está a caminho do Corinthians. Ele deve voltar a auxiliar o Fernando Diniz. Outro detalhe é o Lucas Vergner. Ele é analista de desempenho, também está a caminho do Corinthians. Informação do portal do Timão. O profissional estava no Vasco desde 2017 e deixará o Cruz Maltino para voltar a trabalhar com o Fernando Diniz. Então são 2 profissionais, 2 saídas confirmadas aí do Vasco, indo para o Corinthians para trabalhar com o técnico Fernando Diniz. No detalhe, vamos agora falar sobre a questão do Robert Arboleda, o jogador equatoriano de 34 anos. Ele é zagueiro pelo lado direito, ele tem um custo de mercado de 620 mil euros. Nesse momento, a situação do São Paulo, sabemos que é uma situação conturbada, principalmente do lado externo, extracampo. E o Arboleda é um dos jogadores que vem passando por esse desgaste com a diretoria, né? Ano passado, em uma entrevista, o Luiz Gustavo, ele chegou até a falar que esse ano seria muito complicado por conta do lado extra. O Luciano também falou sobre isso numa entrevista. Então a parte extracampo realmente está muito difícil. E o Arboleda, ele chutou o balde. Parece que ele viajou para o Equador, ele não se apresentou no CT na Barra Funda, não se apresentou para o jogo contra o Cruzeiro no último final de semana. O São Paulo já soltou uma nota oficial sobre medidas que vão ser tomadas contra o jogador, contra o zagueiro. Nessa nota oficial, pelo Rui Costa, que é o presidente do São Paulo no momento, já deixou bem claro, né, que é aliás, faz parte da diretoria do São Paulo nesse momento, ele deixou bem claro que o jogador não deve permanecer, não vai permanecer, por conta dessa questão toda burocrática e também da ausência do jogador. Mas aí você pergunta, John, o que isso tem a ver com o Vasco nesse momento? Uma informação que havia irritado muito o jogador equatoriano, segundo o jornalista André Hernan, é que ele foi procurado pelo Vasco. Olha só, em processo de saída do São Paulo, Arboleda foi sondado pelo Vasco na última janela de transferências. O zagueiro equatoriano se mostrou interessado em ouvir o projeto do Cruz Maltino, mas o São Paulo, o tricolor, não quis abrir conversas. A situação irritou o defensor, que recentemente se afastou do clube paulista. Então, o jogador chutou o balde, tomou a decisão, tomou a atitude e se afastou do clube. Não se apresentou. O São Paulo está tomando ali as notas, né, o lado, a maneira cabível em relação à parte do São Paulo, mas também tem um lado do jogador que queria sair. O Internacional também de Porto Alegre fez uma sondagem pelo Arboleda. Uma situação bem complicada, né, pela atitude do jogador. Mas eu quero saber, é um bom zagueiro,
é um zagueiro de seleção equatoriana, é um zagueiro que correspondia bem ali desde o trabalho do Zubeldia, do Crespo, agora do Roger Machado. Pergunto a você, o Vasco chegou a sondar ele nessa janela de transferência. Seria interessante? É um jogador que, semelhante ao que o Renato Gaúcho falou, já está adaptado ao futebol brasileiro. Mas essa atitude também, esse comportamento do Arboleda por conta de um desgaste com a diretoria, mostra uma atitude do jogador diferente, né? Diferente, muito parecido. Eu lembro que o último quem fez isso foi o Lloyd Augusto, que chutou o balde lá do seu antigo clube para vir para o Vasco. Enfim, quero saber a sua opinião, coloque aqui nos comentários, é muito importante, mas essa é a história. O teor, a novela em relação ao nome do Arboleda está sendo vinculado, ligado ao Vasco nesse momento. Fala, torcedor vascaíno. Respira fundo porque o clima de Copa Sul-Americana chegou, mas o desafio é daqueles de dar um nó no estômago e testar o coração. O Gigante da Colina encara o Barraca Central nesta terça-feira, e a missão é simples, mas nada fácil: quebrar uma maldição em solo argentino que já dura mais de 2 décadas. Para você ter uma ideia, a última vez que o Vasco venceu na Argentina, o mundo era outro, e o Juninho pernambucano ainda desenhava aquelas curvas épicas na bola em 2000. De lá para cá, são 10 jogos com apenas 2 vitórias, um jejum que parece não ter fim, e que deu as caras até no ano passado, naquela derrota amarga para o Lanús. Mas calma, que nem tudo é drama histórico. Enquanto o time tenta ajustar o passo depois do tropeço no Clássico, os bastidores estão pegando fogo. O presidente Pedrinho não pipocou e disparou contra o BAP, defendendo o Vasco com unhas e dentes. E ainda tem fofoca de mercado das boas. O zagueiro Arboleda está na mira e pode pintar na Colina muito em breve. É muita emoção para um começo de competição, né? O retrospecto assusta. As lembranças de 98 e 2000 dão saudade, mas a fé do vascaíno é inabalável. Será que amanhã a gente finalmente chuta esse balde e volta com os 3 pontos na bagagem? Prepara o grito e vamos juntos porque a Sul-Americana não espera ninguém.